Uma boa tarde a você, graça e paz em Cristo Jesus, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, estamos juntos de novo, na segunda celebração desse domingo de Páscoa, anunciando juntos que Jesus Cristo ressuscitou, anunciando que há esperança em Cristo Jesus. Então, eu quero te convidar agora a celebrar esse culto com toda a alegria do seu coração e também te incentivo a compartilhar o link desse culto com pessoas que fazem parte da sua lista de contatos. Mande o link do culto para sua lista de WhatsApp, seus colegas de trabalho, sua família, seus amigos, porque a Páscoa é época de celebração, é época de alegria, é época de lembrarmos que Jesus está vivo. E como Ele está vivo, nós podemos entrar na presença dEle, podemos abrir nosso coração a Ele, podemos orar, seja de olhos abertos ou fechados, no silêncio do nosso coração, ou até mesmo cantando uma canção. E é isso que faremos agora. Nós vamos conversar com Jesus através dessa canção tão bonita. E eu desafio você a cantar conosco, a celebrar conosco e a anunciar que Jesus está vivo. Caminhar contigo sempre, em teus átrios descansar, desfrutar da tua santa luz, é o que queremos, Pai. Tua graça nos conforta, teu socorro, nossa paz, tua palavra eterna, nosso pão, alimento que refaz. Mais da tua vida em nós, mais de ti, Senhor. Nossa alma clama agora por ti, bendito Rei. Mais da tua glória aqui, vem manifestar, enche a nossa vida agora de ti, ó Santo Rei, nosso Deus. Tu és fonte de riquezas, precioso é teu amor, tua forte mão, amparo da proteção divina traz, santifica as nossas vidas, purifica o nosso ser.
Graça, paz, igreja, eu sou o pastor Ismael de Jesus. É Páscoa, Jesus ressuscitou. Muito mais do que vencer aquela quarentena no deserto, muito mais do que morrer por nós, Jesus venceu a morte por nós. E meu desejo, meu anseio é que você tenha convicção nessa Páscoa de que Jesus está vivo e Jesus está conosco em nossos lares. Jesus está conosco em todos esses momentos de dor e estará conosco para sempre e eternamente, porque Jesus reina. Olá, família Betel! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem e esperançosos de que logo estaremos todos juntos adorando nosso Senhor e Salvador. Vou deixar um versículo aqui para vocês. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Romanos 12:12. Feliz Páscoa! Jesus ressuscitou! Tchau! Fiquem com Deus, amamos vocês! Tchau! Ao grandioso Deus, ao imutável Deus, mostramos nosso amor com hinos de por tudo que Ele fez, por tudo que fará, mostramos nosso amor, cantando alto, louvem-no com instrumentos, louvem-no todos os povos, louvem-no toda a criatura. Louvemos, louvemos, Cristo ressuscitou e Deus o exaltou. Mostramos nosso amor com hinos de louvor por tudo que Ele fez, por tudo que fará. Mostramos nosso amor cantando alto, louvem-no com instrumentos, louvem-no todos os povos, louvem-no toda a criatura. Louvemos, louvemos, louvem-no, este é o tempo, louvem-no com toda a alma. Cristo é a luz que nos salva. Louvemos, 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 louvemos. Brilha em nós para sempre, sempre. Brilha em nós para sempre, sempre. Brilha em nós e no mundo. Brilha em nós para sempre, sempre. Brilha em nós para sempre, sempre. Brilha em nós e no mundo. Louvem-no com instrumentos, louvem-no todos os povos, louvem-no toda a criatura. Louvemos, louvemos, louvem-no, este é o tempo, louvem-no com toda a alma. Cristo é a luz que nos salva.
E depois dessa canção tão linda de louvor ao nosso Deus, vamos agradecer. Agradecer porque nós temos sim motivos para engrandecer o nome do Senhor. Agradecer porque apesar do isolamento, apesar das notícias não tão animadoras, o nosso coração está feliz. Feliz porque Jesus ressuscitou. Feliz porque Jesus é a nossa esperança. Eu sei que as notícias trazem um desânimo para o seu coração, trazem até para o meu, mas quando eu lembro que Jesus Cristo ressuscitou e que há esperança em Jesus, uma alegria começa a tomar conta de mim. E eu desejo que essa seja a sua alegria hoje, a alegria da ressurreição, a alegria da esperança em Jesus, a alegria de saber que Deus tem um mundo em suas mãos, tem o controle de tudo, tem o controle do futuro, e tudo que está acontecendo, de alguma forma, se transformará em bênçãos para nós. Nós sairemos muito melhores de toda essa situação do que estávamos quando ela começou. Então, vamos orar e agradecer a Deus e celebrar ao Senhor orando. Senhor nosso Deus, te agradecemos muito por esse dia especial. Um dia quando celebramos a ressurreição de Jesus. O dia quando cantamos que o nosso Jesus saiu da sepultura vitoriosamente. Pai, como é bom lembrar que Jesus venceu a morte. Jesus derrotou o último inimigo que ainda estava de pé, o inimigo da morte, o inimigo que nos assustava, mas não assusta mais, porque nós temos a esperança de que quando a morte chegar, nós nos encontraremos contigo nos céus. E isso é motivo de alegria, isso é motivo de celebração, isso é motivo de erguermos a nossa voz e louvarmos o nome do Senhor. Nós agradecemos, meu Deus, porque através de Jesus, a dura experiência que o mundo está vivendo se transforma numa experiência de crescimento, de superação. Eu agradeço, meu Deus, porque cada um de nós tem recebido do Senhor a motivação, o ânimo, a paz, a esperança e até mesmo a alegria. E mesmo em isolamento, nós agradecemos porque o Senhor tem nos dado motivo de celebração. Receba, meu Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão, a alegria do nosso coração por termos um Jesus vivo e por celebrarmos essa vida em Jesus, não só hoje, no domingo da ressurreição, mas em todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, louvado e bendito seja o nome de Jesus, o nome em quem oramos. Amém, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Que bom que juntos podemos celebrar o nome de Jesus. E quero mais uma vez te dar feliz Páscoa, feliz domingo da ressurreição, mas não apenas eu, outros irmãos queridos também querem desejar a você uma feliz Páscoa. Olá, meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Espero que todos vocês estejam em paz e com saúde. E nesse domingo de Páscoa, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de João 14, versículo 6,
palavra de Jesus para a nossa vida, que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que essas palavras de Jesus tragam esperança ao seu coração, alegria, e que você sempre creia: Jesus está conosco, Jesus vive e reina para todo sempre. Feliz Páscoa, Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Um beijo grande no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Essa foi a pergunta que as mulheres ouviram do anjo quando foram no domingo de manhã ungir o corpo de Jesus. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E porque Jesus Cristo vive, nós podemos celebrar, nós podemos nos alegrar, pois Jesus vive, Jesus ressuscitou. Jesus abençoe a sua vida, um grande abraço. É muito bom, queridos, celebrarmos juntos, e a Páscoa, ainda que bem diferente do que nós estamos acostumados, tem sido até aqui uma Páscoa muito abençoada. Uma Páscoa para celebrarmos à distância, mas para celebrarmos com um coração colocado diante do Senhor, em gratidão, mas também em súplica. Essa tem sido uma Páscoa de muita devoção ao Senhor. Talvez a Páscoa em que nós realmente paramos tudo para pensar mais em Jesus. Uma Páscoa quando comemos menos, viajamos menos e adoramos mais. Adore muito ao Senhor. E lembre-se que o centro da Páscoa é a ressurreição do Senhor Jesus. E nós vamos continuar louvando o nome de Jesus, celebrando a ressurreição dele. E esse momento de celebração é o momento também quando nós dedicamos a Deus nossos dízimos e nossas ofertas. É o momento quando os membros da igreja, frequentadores e amigos como você doam, não por obrigação, mas sim por amor e por gratidão a Deus, por tudo que Ele nos tem feito. Eu sei que para muitas pessoas esse já é um momento complicado nas suas economias pessoais. Nós temos empresários, comerciantes, profissionais autônomos que estão ganhando menos, estão convivendo com um quadro totalmente diferente daquilo que esperavam para 2020. Mas essa é a hora, irmãos, quando nós nos unimos para continuar uma obra que não pode parar. Não é a obra da Igreja Batista Betel, mas é a obra de Deus, da qual a Igreja Batista Betel faz parte. Então, se você tem condição, se não teve ainda nenhum tipo de reflexo nas suas economias pessoais, toda essa situação do Covid-19, então seja generoso e doe uma oferta extraordinária para que aqueles que não podem doar, nessa hora também possam ser ajudados e supridos, porque é o momento quando nós ajudamos uns aos outros. Você poderá fazer a sua doação utilizando os dados da igreja que estão aí na sua tela, usando o seu aplicativo de celular ou usando a internet banking no seu computador, ou pode também, se desejar, dar uma oferta usando o código que está aí na sua tela, o QR Code. É só você apontar a câmera do seu celular para esse código, será encaminhado lá para o PagSeguro e com seu cartão você pode dar uma oferta a partir de R$50 ou mais, sempre em frações de 50. Nós cremos que a obra de Deus não vai parar.
porque Deus está no controle e você é um exemplo vivo disso. Então, quanto cantamos? Faça sua doação, dê sua oferta, seu dízimo. Estamos aqui celebrando juntos o Deus vivo, o Deus que continuará a nos sustentar. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E agora, queridos, que louvamos o nome do Senhor e também dedicamos ao Senhor, eu quero te convidar a orar, a abrir o seu coração diante do Jesus que está vivo, o Jesus que ressuscitou. Talvez você nessa noite tenha alguma grande preocupação. Eu até acho que você tem. Talvez esteja aflito e muito aflito. Quem sabe ansioso e talvez vencido pela ansiedade. Talvez algum membro da sua família enfermo, talvez você enfermo. Talvez sua empresa fechada. São tantas as questões que roubam
a nossa paz. Mas, querido, nessa hora iremos orar juntos. E vamos juntos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E vamos pedir que o milagre da ressurreição, ele se repita agora, nos tirando de situações de morte para situações de vida. Eu não sei se você pode aí na sua casa dobrar os seus joelhos. Se você puder, eu te incentivo a fazer isso. Eu vou me ajoelhar aqui, você pode se ajoelhar aí. Se você estiver em algum ambiente público, ore, ainda que de olhos abertos. Nós vamos orar juntos e vamos clamar ao Senhor juntos. E vamos pedir agora que o Senhor nos visite com conforto, com ânimo, com esperança. Senhor nosso Deus, nós temos gratidão no nosso coração, mas nós também temos uma série de preocupações. Alguns, meu Pai, têm no seu coração sentimentos como o medo. Alguns foram vencidos pela ansiedade, vencidos até pela tristeza. E talvez, meu Pai, essa Páscoa, bem diferente de todas que nós já vivemos, tenha se transformado para alguns como uma Páscoa de solidão, uma Páscoa sem graça, sem colorido. Mas, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo nessa hora mude essa impressão equivocada. Porque, Pai, eu tenho certeza que o Senhor está conosco. E eu tenho certeza que a vitória de Jesus sobre a morte também é a nossa vitória sobre toda essa sensação de morte que o mundo vive. Senhor, eu tenho certeza que cada um de nós está nessa hora sendo trabalhado pelo Senhor, está recebendo do Senhor o conforto, o ânimo, a esperança. E, meu Pai, eu abro o meu coração nessa hora e me uno àqueles amigos e irmãos que oram comigo, dizendo ao Senhor que precisamos de uma ajuda toda especial nessa hora. A ajuda do Teu Espírito Santo, para que Ele nos motive, nos anime. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo leve embora aquele temor que tem nos escravizado e que em troca o Teu Espírito Santo nos dê muita confiança, nos dê coragem, que o Teu Espírito leve embora, meu Pai, aquela tristeza que não nos permite nem dormir em paz, e que o Teu Espírito Santo traga a alegria que vem do Senhor. Pai, que esses queridos que estão participando desse culto comigo agora, eles recebam uma dose extraordinária de alegria, de esperança, de motivação. Eu peço, Senhor, pelos enfermos, alguns deles familiares de irmãos da nossa igreja, alguns deles amigos que de vez em quando nos visitam lá nos nossos cultos, e outros que fizemos agora através dos cultos online. Pai, eu peço em nome de Jesus que, se a doença chegou perto de alguém que está nos assistindo agora, que o Senhor leve saúde. Saúde a quem está temeroso porque apresenta algum sintoma do Covid-19.
Leve saúde para aqueles que já estão em tratamento, alguns até no hospital. E, Senhor, eu peço o conforto do Teu Espírito Santo para aqueles que, infelizmente, sepultaram entes queridos, sepultaram pessoas muito próximas. Deus, traga o conforto, traga o ânimo, traga a paz a esses corações. E traga também à nossa mente a verdade genuína da ressurreição de Jesus e da nossa vitória sobre a morte, porque Jesus Cristo é a nossa vitória. Ó Deus, alegre o nosso coração, nos motive, nos traga esperança, nos traga ânimo, nos traga tudo o que precisamos para transformar um momento difícil como esse em uma ocasião de grande celebração ao Senhor. Abençoa-nos, meu Pai. Cuide de nós. E muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor nos tem feito. É a minha oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Nós desejamos a todos uma feliz Páscoa. E nesse domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, eu e minha família estamos muito felizes, porque em Cristo Jesus o isolamento não nos atingiu, porque estamos juntos pela fé e estamos juntos celebrando a ressurreição de Jesus. Que Deus abençoe muito você e a sua família nessa Páscoa. E nós desejamos para vocês Feliz Páscoa! Esse tem sido, para mim, um domingo de muita esperança. Aliás, a Páscoa esse ano é a Páscoa da esperança. É o domingo da ressurreição que nos traz esperança. E eu quero convidar você agora a refletir comigo sobre a esperança que se transforma em paz. E para que você viva agora um momento bem especial, lendo a palavra de Deus e meditando sobre a palavra de Deus, para você entrar nesse clima, assista agora a vinheta da nossa série Respirando Esperança e permita que a esperança do Senhor chegue aí dentro do seu coração agora. Nesse domingo de esperança, eu quero te convidar, primeiramente, a ler comigo o verso bíblico que desde o domingo passado tem sido alvo da nossa atenção. Romanos, capítulo 15, o verso 13. Para respirar esperança, só mesmo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A ressurreição de Jesus
é uma das ilustrações mais próprias para falarmos sobre esperança. Sobre a esperança que, segundo o texto, se transforma em alegria, mas também se transforma em paz. Se você tem esperança, o seu coração terá paz. Terá a mesma paz que foi encontrada na manhã de domingo, quando Jesus Cristo ressuscitou. Quero ler para você uma narrativa sobre a ressurreição de Jesus, que se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo 24. Lendo essa narrativa, com certeza, o seu coração se encherá de esperança e também de paz. Veja que preciosidade lermos sobre aquele momento tão especial quando o nosso Jesus ressuscitou. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então, os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando ao túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nela. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixou-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Nessa narrativa, não aparece em nenhum momento a palavra esperança ou a palavra paz. Porém, há outras palavras aqui que indicam a presença tanto da esperança como da paz. Na verdade, essa é a narrativa onde aparecem descritos de forma mais nítida os sentimentos que aqueles personagens citados por ocasião da ressurreição tiveram. Nós lemos sobre admiração, sobre espanto, sobre perplexidade, lemos sobre incredulidade, lemos sobre reações emocionais diante do túmulo vazio. O túmulo que não conseguiu deter o Senhor Jesus. E é através dessas emoções que nós vamos construindo a paz que nasce onde a esperança
já existe. Eu tenho certeza que no coração de cada um daqueles personagens havia pelo menos um pouquinho de esperança. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas todas, as mulheres, os apóstolos, haviam convivido com Jesus. E eles haviam aprendido sobre esperança. Às vezes, o que nós aprendemos na palavra de Deus parece que fica escondido lá no nosso coração. E quando uma situação difícil chega, e a nossa reação emocional imediata não tem nada a ver com esperança, ainda assim, o que foi aprendido está guardado lá dentro. E na hora certa, a esperança, a paz e outros sentimentos que temos a partir da leitura da palavra de Deus vêm à tona. E aí sim, nós começamos a enxergar as coisas de uma forma diferente, movidos por aquilo que estava dentro de nós, obtido através da fé em Jesus. Por isso é que eu creio que as mulheres e os apóstolos tinham esperança. E porque tinham esperança, essa esperança vai aparecendo no texto, de uma forma primeiramente encoberta, mas depois, lá no final da narrativa, escancarada. A primeira coisa que destaco no texto é uma reação que nós, nesses últimos dias, estamos vivenciando da maneira mais completa. A reação da tensão diante da realidade. A tensão natural, a tensão que vem com todo o seu poder, mas que é vivida em esperança. Vamos olhar para o texto. E nós vamos perceber aquelas mulheres no verso 1, caminhando em direção ao sepulcro. Uma caminhada daquelas que nenhum de nós gosta de fazer. Uma caminhada para o cemitério. Uma caminhada para ver o que não queremos ver. O corpo de um amigo, de um ente querido. São coisas que mexem com a gente. E que com certeza mexeram com aquelas mulheres. Elas agora no verso de número 2 levam um susto. Porque uma cena diferente do esperado está ali diante de seus olhos. O sepulcro está aberto. Isso é estranho. E o mais estranho é que no verso 3, a narrativa bíblica diz que elas entram no sepulcro e não encontram o corpo de Jesus. Tente imaginar o sentimento daquelas mulheres. Tristeza. Agora existe a introdução de um sentimento de expectativa, surpresa, perplexidade. É exatamente com essa palavra que Lucas descreve o que está acontecendo no coração daquelas mulheres. E essa é uma palavra muito interessante quando estudada a partir do seu sentido original. Porque perplexidade, que aparece aqui no texto, é tradução de uma palavra grega que indica a quebra de alguma coisa, devido à grande tensão.
É uma palavra que indica que uma pressão, uma tensão é tão grande sobre determinado objeto que ele se quebra, ele se rompe. É esse o sentido original da palavra. E esse sentido é usado por Lucas para descrever um sentimento muito complicado. É uma tensão tão grande que leva a quebrarmos a nossa estrutura emocional e a vivenciarmos a perplexidade. Algo que não conseguimos explicar, algo que não entendemos com clareza, mas algo que está diante de nós. É assim que nós estamos enxergando esses dias, com perplexidade. Estamos atônitos, aflitos. É uma mistura de sentimentos. Estamos quebrados. Mas o destaque que eu quero fazer a você é que mesmo quebrados, mesmo diante de uma tensão, mesmo movidos por preocupações, ainda assim é possível ter paz. A paz que leva aquelas mulheres a verem o sepulcro aberto e ainda assim a entrarem lá dentro. Ora, talvez se eu e você estivéssemos exatamente ali onde elas estavam, quem sabe nós nem entraríamos no sepulcro. Seríamos vencidos pelas perguntas: o que aconteceu? Seríamos vencidos pelo temor: ora, quem tirou a pedra? Seríamos vencidos, quem sabe, por um medo extremo, capaz de congelar as nossas ações. Mas não foi isso que aconteceu com elas. Elas veem uma grande pedra. Alguns estudiosos calculam uma pedra cuja altura é maior do que 2,5 metros, 3 metros. Você pode imaginar o diâmetro dessa pedra. Uma pedra pesadíssima. As mulheres sabem que não foi fácil tirar algo tão pesado e grande da frente da sepultura, mas ainda assim, elas corajosamente entram. Sabe por quê? Porque lá dentro havia paz em seus corações. A paz de que a pior cena não exclui a coragem de quem confia no Senhor. A paz de que o inexplicável não apaga a esperança que nós temos no nosso coração. Queridos, a paz convive bem com a perplexidade. A paz convive bem com as perguntas sem resposta. A paz convive bem com as tensões. Você está tenso, está preocupado, está ansioso, mas ainda assim você pode ter paz. Porque a paz que Deus nos dá é maior do que qualquer situação que tente roubar esse estado de espírito, porque a paz é um estado de espírito, tente roubar esse estado de espírito que só no Senhor nós conseguimos experimentar. A tensão não apaga a paz. Você está muito preocupado, mas ainda assim, a paz reina em você.
através do Senhor. E é por isso que mesmo tenso, mesmo preocupado, mesmo ansioso, você consegue lidar com coisas difíceis, como o desemprego, talvez, como a morte, como o próprio isolamento. Sim, nós conseguimos lidar com as questões mais tensas, porque a paz de Deus faz diferença na nossa vida. Aliás, o Deus que é fonte de paz, como nós lemos lá em Romanos 15:13, nos dá paz o bastante para enfrentarmos essas situações tão dramáticas como o que está acontecendo aqui no texto. Nós sabemos o final da história, mas aquelas mulheres não sabiam. Talvez a nossa emoção diante do texto seja bem menor, e de fato é menor, do que a emoção daquelas mulheres que corajosamente entram no sepulcro. E aqui há um segundo detalhe. O sepulcro era um buraco, em geral escavado na rocha. Era como que um cômodo. Você se abaixava e entrava lá dentro. Que coragem aquelas mulheres tiveram! E de onde veio essa coragem? Veio da paz que elas tinham no coração. Aquelas mulheres ouviram de Jesus sobre o cuidado do Senhor. Aquelas mulheres ouviram sobre a forma maravilhosa como Deus providencia tudo que nós precisamos. Aquelas mulheres ficaram sabendo do dia quando Jesus acalmou a tempestade. Aquelas mulheres sabiam que Deus está no controle de tudo. E movidas por essa paz decorrente da confiança, elas têm a coragem para enfrentar um túmulo vazio e uma expectativa enorme. Deus te dará coragem para enfrentar o que for necessário. E o seu coração terá paz o suficiente para lidar até mesmo com a perplexidade. O texto traz um segundo momento muito especial. Estamos agora no verso 5. As mulheres entram no túmulo e aí, quando estão lá dentro, ou seja, não há outra saída, só há o lugar por onde elas entraram. Quando elas olham para a porta de saída, essa porta está impedida. O texto diz que lá, à saída, estão 2 homens vestidos com mantos resplandecentes. Consegue imaginar o sentimento? Primeiro, o medo de entrar. Agora, algo totalmente inesperado. Quem são esses homens? Elas já ouviram, com certeza, falar sobre anjos. Aliás, Jesus e os discípulos, dentro da sua formação judaica, falavam bastante sobre a presença e existência de anjos. Mas possivelmente elas nunca tinham visto. O autor bíblico tenta registrar a cena dizendo que aqueles 2 homens, os 2 anjos, têm vestes resplandecentes.
é uma cena de cinema. E elas, segundo o verso 5, são tomadas pelo medo. Estão agora sem saída dentro de uma sepultura, de um sepulcro. Não podem fugir da cena. Estão diante de algo grandioso demais para elas. E elas, claro, sentem medo. Mas não apenas sentem medo. Elas, segundo o texto, se curvam com o rosto em terra. Esse era um símbolo muito usado em todo o mundo antigo, mas em especial pelos judeus. Quando você se curva com o rosto em terra, você reconhece a grandeza do que está na sua frente. Vários personagens bíblicos no Antigo Testamento agiram como essas mulheres quando estavam diante de uma revelação especial de Deus. Diante de teofanias, que são manifestações poderosas e visíveis de Deus. Também diante de cenas grandiosas que sabiam terem sido produção ou execução do próprio Deus. Quando elas se curvam, elas estão publicamente admitindo a grandeza do que está à sua frente. Não é apenas o temor, mas é a compreensão de que algo grandioso está acontecendo. No caso, a presença dos anjos. E quem são os anjos? Senão os mensageiros de Deus. A devoção no gesto do colocar o rosto no chão. A devoção quando aquelas mulheres se curvam. Ao reconhecimento de que Deus está agindo, de que Deus está proporcionando não apenas uma cena fantástica, mas uma experiência de fé. Elas se prostram com o rosto em terra. E aí os dois anjos começam a conversar. Começam a lembrá-las da promessa que havia sido feita por Jesus. Irmãos, a paz, além de conviver bem com atenção, ela nos leva também a uma situação de devoção, uma situação de adoração, uma situação de louvor e culto ao Senhor. Nesses dias difíceis, quando enfrentamos tantos momentos de luta, de dor, de tensão, a paz de Deus gera em nós a mesma devoção que gerou naquelas mulheres. Gera em nós esse comportamento de humildade diante do Senhor, de dependência de Deus. Diante de tudo que temos visto, há em nós o temor inicial, mas também há em nós a devoção ao Senhor. A devoção que nos faz dizer coisas do tipo: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu quero Te adorar. Deus, eu reconheço a minha finitude. Eu reconheço as minhas limitações. Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou ninguém. Eu reconheço que a minha vida corre perigo. E por isso
eu agora me rendo a ti. Ao se curvarem, aquelas mulheres publicamente aos 2 anjos estavam declarando a sua rendição diante do Deus poderoso. Quando a paz de Deus está no nosso coração, a devoção brota. Ela brota através de orações constantes. Ela brota através de louvor. Ela brota através de manifestações das mais lindas, de gratidão, de humildade, de reconhecimento de que o Senhor é maior e dele nós precisamos. Eu não sei como está o seu coração hoje. Talvez como o das mulheres, amedrontado, perplexo. Mas que tal aproveitar esses sentimentos e transformá-los em paz? Na paz de Deus, que gera a devoção. Talvez você, meu amigo, que está assistindo a esse culto, talvez você nunca tenha parado para pensar em Deus. Mas parou agora. Que tal permitir que esse momento tão adverso que a população mundial está vivenciando gere em seu coração a paz de Deus e a busca incessante ao Senhor? Talvez você esteja longe dos caminhos de Deus. Quem sabe alguém que no passado foi criado dentro de uma igreja, mas que chegou à adolescência, à juventude e não quis mais saber de Deus. Agora está amedrontado, cheio de perguntas, mas que tal transformar essas perguntas em devoção, em adoração ao Senhor? Que tal retornar para os caminhos do Senhor? Talvez você seja um religioso, não perdia um culto, mas quando os prédios, os templos das igrejas se fecharam, você ficou apavorado, porque percebeu que sozinho você não tinha esperança, não tinha devoção. Mas agora, diante dessa perplexidade do seu coração, que tal se render ao Senhor? Que tal se entregar ao Senhor? Que tal vivenciar aquilo que homens e mulheres diante da crise estão vivenciando, que é uma experiência pessoal com o Deus vivo? Mas não posso encerrar sem destacar um último item, que aparece no final da narrativa, nos versos 8 a 12. Agora, o texto diz que aquelas mulheres, elas saem do túmulo e elas vão até os discípulos. E chegam até eles cheias de boas novas. Elas chegam rindo, cantando, dizendo: Jesus ressuscitou. E a maioria dos discípulos acredita e abraça as boas novas trazidas pelas mulheres. Mas um desses, Pedro, ele não acreditou. E ficou imaginando: será que essas mulheres enlouqueceram? Será que é verdade? O texto diz que ele corre até o túmulo. Ele se abaixa, como na narrativa que descrevi a vocês. E ele percebe que a história era real. Jesus havia ressuscitado.
E agora ele também tem uma experiência de fé diferente de tudo aquilo que já vivera anteriormente. Nesses últimos versos, todos têm uma experiência de fé única. A ressurreição de Cristo dá àqueles homens e mulheres uma experiência diferente de tudo que já haviam vivenciado. Pedro, os discípulos, as mulheres, experimentam agora uma esperança e uma paz indescritível. Uma esperança e uma paz que, na verdade, brotam de uma experiência profunda, genuína, real com o Jesus ressurreto. Perceba que ainda não haviam encontrado com Jesus, mas creram totalmente que Jesus havia ressuscitado. Ainda não haviam dado um abraço em Jesus, mas a experiência da ressurreição deu a todos aqueles personagens bíblicos uma experiência nova na sua trajetória de fé. E é isso que a ressurreição faz conosco. Ela cria experiências novas com Jesus. É isso que a luta da vida faz conosco. É isso que os momentos de perplexidade fazem conosco. Cada situação que temos vivido nas últimas semanas tem se transformado em experiências novas com o Senhor Jesus. O nosso coração tem vivenciado uma esperança nova, uma paz nova. E essa esperança e paz tem gerado uma experiência totalmente nova com Jesus. Eu tenho certeza que nós seremos muito diferentes quando a vida voltar ao normal. Sabe por quê? Porque vivemos durante esses dias experiências totalmente novas com Jesus. Não seremos os mesmos, porque deixamos para trás uma série de rotinas e tradições que foram colocadas à prova nesses dias difíceis, de temor, de ansiedade e, para muitos, dias de muita tristeza. Nós temos experimentado algo novo da parte de Deus e temos aprendido que mesmo em meio às lutas é possível ter esperança e ter paz em Jesus. A ressurreição de Jesus, ela traz para nós não apenas a simbologia do novo, mas traz, na verdade, a experiência que a vitória de Jesus nos deixou como um presente, para mesmo depois de tantos anos, experimentarmos hoje a mesma vitória sobre a morte. Você não precisa temer, você não precisa se abater, você não precisa fugir, você não precisa se entregar à tristeza. O que você precisa é se agarrar a Jesus e terá a semelhança desses personagens do texto, uma experiência singular, transformadora e maravilhosa como o Senhor Jesus. Que tal nessa hora você fechar os seus olhos e colocar a sua vida nas mãos do Senhor? Você, como eu,
recebeu um desafio da palavra de Deus. O desafio de conviver com as tensões e perplexidade, mantendo a sua fé, a sua esperança. Recebeu o desafio de render-se ao Senhor em devoção e de admitir que só com o Senhor nós sairemos dessa situação tão difícil. Mas, sobretudo, você foi desafiado pela palavra de Deus a ter uma experiência nova com Jesus, uma experiência verdadeira com Jesus. E você pode pedir exatamente isso a Deus agora. Você pode pedir: Senhor, eu quero ter essa experiência. Eu quero conviver com toda essa situação difícil sem perder a minha fé, sem perder a minha esperança. Ore, use suas próprias palavras. E quando você terminar de orar, nós oraremos juntos. E vamos pedir ao Senhor que esse tempo difícil seja um tempo de novidade de vida, um tempo de muita esperança, um tempo de muita paz, um tempo de muita comunhão com o Senhor. Vamos orar agora? Senhor nosso Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada pessoa que participa desse culto, que o Senhor leve esperança a cada uma dessas pessoas, que o Senhor leve paz a cada um desses corações, mas que, sobretudo, Senhor, nessa hora, gere em cada um de nós uma experiência nova com Jesus. Que nessa hora corações incrédulos se rendam a Jesus e creiam em Jesus. Que nessa hora pessoas que até então tiveram um relacionamento frio com Jesus sejam transformadas de tal forma que a partir de hoje tenham um relacionamento intenso com Jesus, um relacionamento de fé, um relacionamento de convivência diária com Jesus, pela oração, pela leitura da palavra de Deus. Senhor, se alguém nessa hora está com seu coração abatido, que o teu Espírito Santo gere esperança, paz e confiança no Senhor. E que todos nós, independente do nosso estado emocional ou espiritual, façamos como as mulheres que entraram no sepulcro. Estejamos agora nos rendendo ao Senhor e dizendo: nossa vida é tua, Pai. Usa-nos. Nós queremos viver somente para ti. Aceite, Senhor, a nossa oração e nos abençoe. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Depois de lermos a palavra de Deus, só mesmo cantando para aplicar o que nós estudamos e, sobretudo, para transformar agora o nosso coração em um ambiente de adoração ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito. Louve ao Senhor, cante conosco agora. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está,
gratos hinos entoai, aleluia. Ao Senhor Jesus honrai, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores pra salvar, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E pra sempre reinará, E agora, queridos, já no finalzinho da nossa celebração, só nos resta aplicar tudo que nós vivenciamos nesse culto. E a maneira de fazermos isso é através do Amém da Semana. A nossa frase de motivação, de incentivo e que também se transforma em um aspecto da nossa oração ao Senhor. O Amém dessa semana diz: nossa esperança está viva e nos enche de alegria e paz. Você pode recitar comigo essa pequena frase? Vamos falar juntos, eu aqui e você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Vamos falar juntos. Nossa esperança está viva e nos enche de alegria e paz. Essa Páscoa foi uma Páscoa muito abençoada. Sabe por quê? Porque o elemento mais importante dessa Páscoa, Jesus, foi celebrado por você, foi celebrado por mim. Então, essa Páscoa ficará na nossa história como a Páscoa onde tínhamos o mais importante, e só Ele, só o Senhor Jesus. Que Jesus, que ressuscitou e está vivo, tenha um lugar no seu coração todos os dias, e que a vida de Jesus seja um motivo para você se levantar a cada manhã e celebrar, porque a morte foi vencida e todos nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e que o poder e o conforto do Espírito Santo estejam sobre nós hoje, amanhã e até que o Senhor Jesus Cristo volte. Feliz finalzinho de Páscoa. Deus abençoe sua vida.